Rapaz, primeiro vídeo pós-jogo cobrindo o Barcelona e eu já sou obrigado a vir aqui comentar um 6-0, um amasso, um atropelo, uma bagunçada. Foi isso que o Barcelona fez com o Valência no pequenino e temporário palco do jogo, né? A residência do Barça, o Johan Cruyff, para 6 mil pessoas. Alguns torcedores do Valência que não gostaram nada do que viram, mas a maioria aplaudiu de pé uma atuação, mais uma de gala dessa equipe do Barça. Tem gente me mandando mensagem nas redes sociais falando que eu dei sorte. O time do Hans Flick não precisa de sorte. Jogando assim, vai ser mais uma grande temporada. E assim, ó, o Barcelona, para esse jogo, estamos falando de véspera de Liga dos Campeões, da estreia contra o Newcastle na próxima quinta-feira, o Barcelona talvez queria desenhar aí um roteiro para não se esforçar tanto assim e vencer com propriedade. E eu acho que nem nos melhores desenhos desse roteiro imaginado pelo Hans Flick, a coisa podia ter corrido tão bem quanto correu. O Barcelona conseguiu fisicamente se poupar, rotação de plantel, oportunidades para alguns jogadores, não jovens apenas, mas também os jovens, como por exemplo o caso do Rony, o Joffre que entrou na segunda etapa, lateral esquerdo. Colocar em campo o Bernal, né? Que há mais de um ano estava parado, sofreu com a lesão e tal, e ainda deu uma assistência na partida. E o Flick conseguiu também, entre aspas, cutucar as onças com vara curta. Desculpe a expressão, mas é o que vem na cabeça por conta de Lewandowski e especialmente o Rafinha. Antes da partida, a Raccoon deu a informação de que o Flick não utilizou o Rafinha logo de início. O Rafinha começou no banco de reservas, porque o Rafinha teria se atrasado para o treino de ativação antes do jogo. E para dar uma mensagem ao grupo e ao próprio Rafinha, o Flick colocou ele na reserva e utilizou o Rony, sueco de 19 anos, fazendo a sua estreia aí com a camisa do Barcelona na titularidade, né? Isso chamou um pouco de atenção. Aliás, o time bem mexido, né? Você tinha ali no meio-campo o Caçador, o Pedri, o Firmin, na frente o Rashford, o Ferran Torres e o Rony. E quando eu digo que ele cutucou as onças com vara curta, é que quando ele colocou, né, a carga máxima, ou os caras para jogar no segundo tempo, foi exatamente onde o Barcelona pegou a superioridade que já tinha no primeiro tempo e transformou em gols, né? O Barcelona já, no primeiro tempo, poderia estar vencendo por mais gols e saiu do primeiro tempo vencendo apenas por 1-0. Mas na segunda etapa atropelou e meteu mais 5. Numa atuação de gala do Firmin. Aliás, o Firmin, que não vai para o Chelsea e não sai do Barcelona, né? Depois de uma janela agitada. E faz questão nesse jogo de dizer que permanece, enfim, de demonstrar o seu amor pelo Barcelona. Acho que o Barcelona acerta demais em não ter negociado o jogador. Acho que para o Firmin também vai ser muito bom, porque o Barcelona tem um 11 titular muito firme, mas é preciso ter também peças no banco de reservas, ou até mesmo o próprio Firmin buscar e tentar ganhar uma posição do Dani Olmo nessa equipe. Foi muito bem, fez 2 gols, participativo, pediu o jogo toda hora, deu linha de passe, conseguiu aproveitar os espaços gerados pelo Ferran na primeira etapa, que sai muito da área, né? Um jogador que não fica lá como um centroavante clássico. O Firmin foi muito bem, muito bem. Os 2 gols foram muito bonitos, tá? O primeiro dele foi um posicionamento de corpo muito bonito no primeiro tempo para fazer 1-0. Não era uma finalização fácil. Ele muda a posição do corpo para chapar e conseguir matar o goleirão. Aliás, esse primeiro gol, parêntese aqui, o Ferran vai muito bem. O Cubarsí quebra a linha, né? Num passe, o passe sai forte, mas o Ferran no link, né? Para fazer a construção rapidamente, não perder tempo, porque a maioria dos jogadores tentaria dominar aquela bola, girar e aí sim olhar. Ele dá de primeira e o Firmin sai na cara do gol para fazer 1-0. Então, tudo muito rápido, né? O Barcelona, com esses 3 jogadores de meio campo, Caçador, Pedri e Firmin, envolveu o Valência e não deu nenhuma possibilidade no primeiro tempo
do Valência jogar. E muito espaço entre linhas do Valência, né? Os jogadores tinham muito tempo ali numa zona muito perigosa para o passe final ou para a finalização para conseguir tirar um coelho da cartola e agredir. Então por isso que eu falo, o Barcelona teve volume, criou oportunidades no primeiro tempo, mas sem os seus medalhões não conseguiu concluir tanto em gol como deveria. O Ferran perde ali, tanto no primeiro tempo quanto no início do segundo tempo, 2 oportunidades que eu pensei, se fosse o Lewandowski, não perderia. E aí o que acontece? Mudança de Ferran para Lewandowski, e o Lewandowski entra com a faca nos dentes para mostrar que tem que ser titular. Vamos falar disso rapidamente aqui, porque havia uma tendência, né, desde o início da temporada. O Ferran tem sido titular, o Lewandowski no banco. Mas a verdade é que um jogador como o Lewandowski, que te entrega, mesmo com a idade que tem, 42 gols em 52 jogos na última temporada, não pode comer banco pro Ferran. Por mais que eu goste do futebol do Ferran, e eu acho que o Ferran é importantíssimo para ter no plantel e para descansar o Lewandowski. Agora, em jogos grandes, em jogos importantes, se o Lewandowski estiver bem fisicamente, para mim não tem nenhuma dúvida, perante aquilo que entregou na temporada passada, com esse time, né, com os links, né, e a familiaridade que ele tem com o Rafinha, com o próprio Lamine Yamal, quando puder jogar, enfim. Lamine estava fora desse jogo, lembremos sempre, por conta da lesão e toda a polêmica que envolveu com a Federação Espanhola, né? Não sei se vai estar apto para o jogo do Newcastle, ainda é dúvida, mas para esse jogo ficou de fora, um problema no pubis. Mas o Lewandowski, bem fisicamente, eu acho que tem que ser titular, tem 37 anos e hoje ele entrou e mostrou isso, né? Ele precisa de 2 oportunidades para fazer o que o Ferran não conseguiu fazer. Não foi um mau jogo do Ferran, mas eu acho que em termos daquilo que é a função de um centroavante, o Lewandowski está muito à frente do Ferran ainda, e isso ficou nítido nesse jogo. Então foi um recado importante do Lewandowski pro Flick. E aí teve o Rafinha, né, que entrou no segundo tempo e entrou com raiva, né, com ódio, com muita vontade de mostrar serviço, entrou caindo pela direita no lugar do Rony. Parêntese aqui, a estreia do Rony, o sueco, 19 anos, que veio do Copenhagen. Nem tão bom, nem tão ruim. Acho que não comprometeu, mas também é um jogador que cria uma expectativa no torcedor. Um tempo, 19 anos, nas circunstâncias de que entrou hoje, acho que não foi ruim, mas é óbvio que não dá aqui para tecer enormes elogios, porque espera-se mais e mais e mais, né? Rafinha entrou com a faca nos dentes também, querendo mostrar serviço e querendo já deixar para trás essa polêmica que se criou, e conseguiu aí fazer isso com esplendor, né? Logo na primeira chance, um belo passe, uma bela assistência do Rashford, que foi bem no jogo também. Acho que não tem gabarito para ser titular, mas vai ser um cara importante, porque pode fazer algumas funções nesse ataque. Achou o Rafinha para fazer 1-0, e no segundo gol o Rafinha foi muito inteligente, esperou a resolução do lance, a bola que cai, e finalizou com maestria. Se não tivesse um pouquinho faltou para ele, na verdade, um pouquinho de capricho num dos lances pós esses 2 gols, ele tinha feito um hat-trick na partida, porque ele perde um gol, que a jogada acho que é feita pelo Dani Olmo, e se ele dá de primeira, ele tentou ali dominar, enfim, limpar o marcador, mas ele estava com o gol livre para fazer o hat-trick, poderia ter feito um hat-trick. O Rafinha entrou muito ligado, muito bem. Tem gente que fala que o Rafinha é um jogador de uma temporada só, né? Eu não sei que loucura é essa, mas já tem 3 gols agora pelo Barcelona na temporada, e é um jogador importantíssimo nessa formatação. Eu acho que o Flick gosta muito do Rafinha, acho que o Flick confia nele como uma das principais peças, né, na estrutura do Barcelona, mas o Flick também é um treinador, e aí desde a época que eu acompanho no Bayern de Munique, muito sistemático, muito comprometido com horários, muito comprometido com a parte de entrega dos atletas. Então talvez, né, vamos ver como é que vai se desdobrar isso com as declarações pós-jogo. Estou gravando isso sem ver antes, mas talvez foi um
um recado para o grupo e para o próprio Rafinha, né? Utilizar de exemplo e ter deixado ele no banco de reservas. Mas mesmo assim isso foi bom, olhando para o Newcastle, né? Porque descansa o Lewandowski, descansa o Rafinha e dá oportunidades para outros jogadores num jogo que, como a gente comprovava, já era teórico, mas comprovamos que é um jogo acessível, um jogo fácil. 6-0, já tinha sido assim na temporada passada contra o Valência e foi mais uma vez. Um destaque importante também, volta do Bernal dando assistência, o Pedri num jogo que ele não foi esplendoroso como costuma ser, foi muito funcional, muito importante para a equipe. E talvez uma parte negativa seja mesmo a falta que faz o Baldé. Eu senti muita falta, especialmente nas subidas ofensivas, de um jogador que completasse ali o Rashford, né? O Gerard Martin é um jogador muito limitado, tanto para defender quanto para atacar. Hoje ele não precisou defender, ele poderia ter se lançado várias vezes para dar opção, mas ele não tem essas valências que o Baldé traz para a equipe. Então acho que fica aí uma... Se tem alguma nota negativa do jogo, acho que é essa falta de pujança pelo lado esquerdo que o Baldé oferece quando ele não está. Ainda não há um substituto à altura para o Barcelona nesse sentido. Veremos o que acontece contra o Newcastle no meio da semana. O Barcelona agora tem 4 jogos, 13 gols marcados, depois desse 6-0 em La Liga, e me parece que o Barça caminha nessa temporada para fazer o que fez na outra temporada em termos de gols, né? Parece que vai ser uma equipe extremamente ofensiva e que não perdoa os adversários, não cozinha o jogo, né? Se o jogo está 2-0, 3-0, 4-0 dominado, vai até o limite. Vai até 6, vai até 7, vai até 8. E os adversários que não se cuidem, porque como o Valência aí, a coisa pode desandar. Veremos a questão de Lamine Yamal, essa guerra com a Federação Espanhola. Hoje o Deco deu uma declaração tentando apaziguar um pouco os ânimos, né? Falando que falta mais protocolo, conversa entre federação e clube, mas a verdade é que o Lamine Yamal jogou praticamente todos os 2 jogos, né, com quase todos os minutos da seleção espanhola, teve esse problema. O Barcelona diz, e o Hans Flick fez questão de dizer, que ele já foi lesionado para a seleção e que lá não cuidaram bem dele. A seleção diz que ninguém informou muito bem a lesão. Nessa do disse que me disse, quem se deu mal foi o Barcelona, que não pôde contar com ele agora e talvez não possa contar com ele contra o Newcastle. Veremos no desenrolar da semana. Meus caros, por uma estreia de cobertura, nada mal, hein? 6-0. Semaninha intensa, nos vemos na Inglaterra.